Olá amigos, tudo bem? Nós estamos aqui para apresentar a você o período da história da igreja do segundo século, que nós sabemos muito bem que é a patrística. Iremos apresentar também a defesa da fé em Agostinho e em outros protagonistas que participaram desse movimento tão especial. Mas afinal de contas, o que mesmo é patrística? Nós sabemos que a patrística é um movimento religioso, mas ela é também uma filosofia cristã que foi formulada pelos pais da igreja nos primeiros 5 séculos. Ou seja, esses pais da igreja, eles formularam essa filosofia cristã que deram-se o nome de patrística. A patrística do segundo século é caracterizada pela defesa que faz do cristianismo contra o paganismo, o hebraísmo e as heresias. Os pares deste período podem se dividir em 3 grupos, que são chamados como pares apostólicos, os apologistas e os controversistas. A patrística ela divide-se geralmente em 3 períodos. Até o ano 200, dedicou-se à defesa do cristianismo contra os seus adversários, como São Justino Mártir. Até o século VIII, reelaboraram-se as doutrinas já formuladas e de cunho original, como no caso de Boécio. Até o ano 450, o período em que surgem os primeiros grandes sistemas de filosofia cristã, que tem aí como principal membro o Santo Agostinho e Clemente de Alexandria. Nós iremos abordar um pouco agora sobre São Justino Mártir. Vamos apresentar para vocês as obras e ideias desse camarada que participou ativamente ali do movimento da patrística. Quem é Justino Mártir? Quem foi esse camarada? Flávio Justino, também conhecido como Justino Mártir, ou Justino de Nablus, que viveu entre o período de 100 e 165, foi um teólogo do século II. Ele nasceu em Flavianápolis, atual Nablus, na Síria, Palestina ou Samaria. A educação infantil de Justino incluiu retórica, poesia e história. Como jovem adulto, mostrou interesse por filosofia e estudou primeiro estoicismo e platonismo. Nós veremos agora algumas das suas ideias. Podemos citar como, por exemplo, o dia do culto dos cristãos. Neste caso, Justino afirma que os cristãos guardavam como dia sagrado a Deus o domingo, pois foi neste dia que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Temos também a Eucaristia. A Eucaristia é citada por Justino como sendo a fé dos cristãos primitivos que representa o corpo e sangue de Cristo. Nós iremos também falar um pouco sobre Clemente de Alexandria. Vamos apresentar aqui as suas obras e ideias. Quem foi Clemente de Alexandria? Clemente de Alexandria nasceu provavelmente em Atenas, de pais pagãos, e foi instruído profundamente na filosofia neoplatônica. Já adulto, decidiu voltar-se ao cristianismo. Quais são as suas principais ideias? Clemente ele defendeu a fraternidade e a repartição das riquezas entre os homens. Por exemplo, na sua obra O Pedagogo, ele diz assim: de sorte que não é rico aquele que possui e guarda, mas aquele que dá, e este dar não o possuir, faz o homem feliz. Portanto, o fruto da alma é essa prontidão em dar, logo, na alma está o ser rico. Vamos falar um pouco sobre Santo Boécio, a sua biografia, obras e ideias. Quem foi Santo Boécio? Anício Mânio Severino Boécio foi um filósofo estadista e teólogo romano que se notabilizou pela sua tradução e comentário do Isagoge de Porfírio, obra que se transformou num dos textos mais influentes da filosofia medieval europeia. Nasceu em Roma por volta do ano 480, quando o Império Romano do Ocidente vivia os seus últimos anos e quando na Europa a Antiguidade Clássica já cedia lugar à Idade Média. Era filho de Flávio Mânio Boécio, pertencente a uma importante e antiga família patrícia dos Anícios, cristianizada há mais de um século. As principais obras foram A Consolação da Filosofia, De Hebdomadibus e De Trinitate, que foram no início do século VI. Suas principais ideias: a música é parte de nós e enobrece ou degrada o nosso comportamento. O homem é um animal bípede e racional. O homem é um mundo em miniatura. Se Deus existe, de onde vem o mal? E se não existe, de onde vem o bem? Quem pode julgar os amantes? O amor é uma lei para si mesmo. Quem caiu foi porque não soube se sustentar em seus passos. O homem justo paga a culpa do injusto. Depois de estudarmos um pouco a respeito de alguns camaradas que participaram da patrística, chegamos à figura principal desse período, foi Santo Agostinho. Nós iremos apresentar também a sua biografia e as suas ideias e algumas de suas obras. Quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho ele foi o maior filósofo teólogo cristão do primeiro milênio, considerado o santo protetor dos teólogos.
impressores e cervejeiros. As suas maiores obras são Confissões e A Cidade de Deus. E quais são as suas principais ideias? Santo Agostinho, dentre as suas principais ideias está a revelação. A luz da revelação divina é necessária ao conhecimento. Fé. A fé é sempre fé razoável. Não é crer no absurdo e irracional. A questão do pecado e da imperfeição humana, Agostinho ele afirma que a capacidade de não pecar se perdeu e em seu lugar está a incapacidade de não pecar. A contingência e efemeridade do tempo. Os vossos anos são como um só dia e vosso dia não se repete de modo que passa a chamar-se cotidiano, mas é um perpétuo hoje, porque esse vosso hoje não se afasta do amanhã, nem sucede o ontem. O vosso hoje é a eternidade. Um dos seus pensamentos: Deus não será maior se o respeitas, mas tu serás maior se o servires, diz Agostinho. Como vimos, a patrística surgiu para confirmar a fé, as suas doutrinas e proteção contra a heresia. Para concluirmos, é interessante analisarmos que a patrística foi uma forma que a Igreja utilizou para que pudesse manipular o poder na sociedade, mesmo que isso tenha sido de forma errônea.